A Safiel é um sucesso de propaganda. Se você é corintiano, provavelmente já ouviu falar nesse projeto que propõe uma SAF gerida pelos torcedores para o futebol do Corinthians a partir do ano que vem. Eu, pessoalmente, não apoio esse projeto, não endosso a Safiel e nesse vídeo, que talvez fique um pouco longo, eu vou te explicar todos os motivos. Antes de começar a falar sobre os motivos, deixa eu te contar que eu estive na segunda-feira desta semana no escritório do Carlos Teixeira. Ele é um dos 4 idealizadores da Safiel. Eu fui lá justamente para poder entender mais sobre o projeto, tirar dúvidas e expor as minhas críticas antes para ele pudesse responder. Então, ao longo desse vídeo, conforme eu te conto o que eu acho, também vou dizer o que eu ouvi do idealizador do projeto. O problema começa na legitimidade do projeto. Hoje, quem é dono do futebol do Corinthians? Uma associação civil sem fins lucrativos chamada Esporte Clube Corinthians Paulista, que existe há 115 anos, que gere o futebol há 115 anos, que é juridicamente a proprietária. É bom ter isso em mente, porque o torcedor muitas vezes se sente dono do futebol do Corinthians, porque ele compartilha dessa paixão, mas os donos de fato são os sócios que elegem conselheiros, que elegem presidentes, enfim, são aquelas pessoas que estão associadas ao Esporte Clube Corinthians Paulista. O que a Safiel está propondo é criar uma SAF que vai ser dividida entre Invasão Fiel S.A., uma nova empresa que seria constituída, e o Esporte Clube Corinthians Paulista. Já deixando claro desde o começo que, embora os percentuais ainda devam ser negociados, a Invasão Fiel S.A. vai ter a maioria das ações, ou pelo menos vai ter o controle sobre essa futura SAF, porque ela vai ter mais membros a indicar no Conselho de Administração, no Conselho Fiscal, os demais órgãos que vão ser constituídos para fazer essa administração. A Safiel sabe que os sócios do Corinthians não querem vender o futebol. Tanto é que a palavra venda, ela é meio proibida. E eu vou entrar num ponto curioso daqui a pouco sobre esse assunto. Mas aqui, sabendo que o Corinthians não quer vender o futebol, o que a Safiel fez? Ela criou uma estratégia de fora para dentro. Ela criou uma estratégia que é um nós contra eles, ou seja, nós, da Safiel, torcedores que estão cansados da má administração, do endividamento, do futebol pouco competitivo, essas pessoas, elas se colocam contra os sócios do Corinthians, os conselheiros do Corinthians, que são pessoas que supostamente são todas incompetentes, corruptas, inaptas a fazer a administração do futebol. E o torcedor, como está muito cansado desse momento que já se prolonga há muito tempo, o Corinthians passa por uma crise generalizada, o torcedor acaba aderindo a essa ideia. O problema dessa estratégia é que, embora ela funcione na opinião pública para difundir o projeto, ela interdita a negociação justamente com os sócios, porque ela cria um clima de conflito. E nesse clima de conflito, eu prefiro não fazer parte, porque para isso passar primeiro de uma contraposição, depois para uma discussão, depois para um conflito, para intimidação, é um pulo. Então eu prefiro não endossar esse tipo de estratégia. Agora, falando do projeto especificamente, tem alguns furos para a gente debater. O primeiro deles, que eu acho bastante importante, é que a Safiel ela diz que quer democratizar a propriedade do Corinthians. Ela quer que todos os torcedores possam ser donos de uma parte do clube e possam participar da administração. Então, eles criaram uma governança que tem ali Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Cultural, diretores estatutários, e os torcedores que comprarem pelo menos uma ação, ou seja, investirem pelo menos R$200, vão poder votar nessas pessoas. Só que no meio dessa governança tem um órgão que eles chamaram de Comitê de Governança. Ele vai ter 5 membros, e esses 5 membros são todos indicados pela Invasão Fiel S.A. E essas pessoas não vão ter o poder de participar da administração, mas elas têm como prerrogativa poder vetar ou legitimar, validar todas as pessoas que vão poder ser votadas. E existe aqui um pré-requisito para fazer parte desse comitê. Só os torcedores que investirem mais de R$2 milhões, ou seja, que comprarem mais de 10 mil ações, vão poder fazer parte do comitê de governança. Então, é uma democracia pela metade. Porque os torcedores vão poder votar nos nomes, desde que esses nomes sejam validados por um grupo pequeno e seleto de milionários. Um segundo problema é a dificuldade que vai ter para captar o dinheiro que a Safiel está prometendo. Eles falaram em uma captação entre R$1,6 bilhão e R$2,75 bilhões, ou seja, 1 bilhão e 600, 2 bilhões e 750. Eu perguntei ao Carlos Teixeira se existe uma concentração de poder causada por esse comitê de governança. E ele disse que sim,
Ele admite que esse é um problema que outros torcedores já se queixaram e que numa versão futura da Safiel, isso vai ser alterado para que de alguma forma esse comitê seja mais proporcional. Agora, ele entende também que os torcedores milionários, por colocarem mais dinheiro, vão ter mais a perder, então eles vão ser, teoricamente, mais responsáveis em relação ao que está sendo feito da Safiel. Essa é a visão do Carlos Teixeira em relação a esse ponto. Depois, a gente tem que falar um pouco sobre a captação. A Safiel está prometendo levantar 1,6 bilhão a 2,75 bilhões, ou seja, de 1 bilhão e 600 milhões a 2 bilhões e 750 milhões. E grande parte desse dinheiro, cerca de 1 bilhão, de acordo com o Teixeira, vai vir de investidores institucionais. É assim que eles chamaram essas figuras que vão investir em ações, só que elas vão investir em ações preferenciais, que são ações que não dão direito a voto e que não dão direito a participar da administração dessa futura SAF. E aqui tem um problema que não existe precedente para isso no mundo. Geralmente, quem compra uma SAF, e a gente está vendo isso acontecer no Brasil, compra para ter justamente capital majoritário e controle sobre o ativo. Porque assim, o risco de se relacionar com um sócio que pode ser ruim fica mais baixo. John Textor no Botafogo comprou 90%, 777 Partners no Vasco comprou 70%, o Ronaldo no Cruzeiro comprou 90%, o City no Bahia comprou também 90%, Rubens Menin no Atlético Mineiro comprou mais de 70%, ou seja, em todos os casos de SAF que a gente conhece no Brasil, e também pelas conversas de bastidores, a predominância é da tese de investimento de um sócio que entra para aportar dinheiro, para administrar, mas ele quer ter o controle sobre aquela SAF. E os idealizadores da Safiel acham que é possível levantar 1 bilhão de reais com investidores que não vão participar da gestão. Esse negócio só faz sentido para esses investidores se eles conseguirem retorno financeiro com base nesse investimento. E como é que o retorno vai vir? Na futura SAF, a distribuição de dividendos é uma coisa extremamente improvável, e ela é improvável não só no Corinthians, mas no mundo todo, porque tudo que um clube de futebol arrecada, ele gasta para ter resultado esportivo. Ele vai gastar mais com o jogador, seja com salário, com direito de imagem ou com a compra dos direitos daquele atleta, daquele reforço. Então, como todo o dinheiro é reinvestido, por mais que haja lucro, não vai haver uma distribuição de dividendos. Como é que esse investidor teria retorno, então? Com a valorização dessa ação preferencial. Agora, para ela se valorizar, precisa haver um mercado, precisa haver o que os financeiros chamam de liquidez. Hoje, eles compram isso por 1 bilhão, para daqui a 5 ou 10 anos vender para uma outra pessoa, para um outro investidor, por 5 vezes mais. Agora, como é que vai haver esse mercado daqui a 5 ou 10 anos, se esse tipo de investimento não tem hoje liquidez? Não existe esse tipo de investidor no mercado brasileiro. Eu não estou dizendo que não vai haver daqui a 10 anos. Pode ser que haja. Eu estou dizendo que, do ponto de vista do investidor, o fato de não haver ainda um mercado constituído e esse tipo de investimento não ser nem de longe predominante, na verdade ele mal existe, isso aumenta o risco em relação ao aporte agora. Então, levantar esse 1 bilhão com investidores institucionais é algo altamente complicado. O restante do dinheiro vai vir de aportes dos próprios torcedores. Então, se você é corintiano e você vai colocar R$200, R$2.000, 2 milhões de reais, a partir da soma desses investimentos, os idealizadores da Safiel esperam conseguir esses valores 1,6 a 2,75. Vai dar? A gente não sabe. Não há nenhum outro tipo de clube que tenha feito isso, nem no Brasil, nem no resto do mundo, levantar um valor tão expressivo, tão alto para conseguir recapitalizar o Corinthians. Então, essa captação toda essa verba que a Safiel considera como possível, até provável, eu não tenho essa confiança. E como um terceiro ponto a se tratar aqui, tem uma questão de narrativa. Quando eu estava conversando com o Carlos Teixeira, eu falei ali o termo compra e venda, né? Porque é assim que eu entendo. A Safiel está querendo comprar o futebol do Corinthians. E ele me repreendeu, disse que não é isso, não é uma compra e venda, é uma operação de sociedade. Ou seja, esses torcedores que vão se filiar à Safiel, que vão comprar ações, eles vão formar uma sociedade com a Associação Civil do Corinthians, e isso não caracteriza como uma compra e venda. Ele até me deu um exemplo, que é o seguinte: se 10 mil pessoas se tornarem sócias da associação, do Sport Clube Corinthians Paulista, vai ser uma venda? Não, óbvio que não. Então,
Deixa eu desfazer um pouco esse ponto, porque isso me chocou um pouco e a gente discutiu na segunda-feira, eu vou trazer essa discussão para você. Nesse cenário de 10 mil pessoas comprarem títulos de sócios do Corinthians, não é uma venda do clube, obviamente não é, porque vai aumentar o quadro social do Corinthians, mas a associação civil, que é dona de 100% do futebol, vai continuar sendo 100% dona do futebol. Isso não muda, por isso que não é uma operação de compra e venda. Já na operação que a Safiel está propondo, há sim uma operação de compra e venda. Por quê? A associação tem uma dívida de 2,7 bilhões de reais que supostamente ela já não consegue mais lidar. Ela tem 100% do ativo, ela é dona de 100% do futebol. Se ela cede, por exemplo, 51% para a Safiel e a Safiel passa a ser responsável por pagar a dívida, você tem uma troca de ativo e você tem uma troca de responsabilidade sobre o pagamento da dívida. Existe uma troca de obrigações financeiras. Então, está obviamente caracterizada uma operação de compra e venda. Por que a Safiel não admite isso? Por que eles não gostam da palavra e eles têm que tentar engambelar o torcedor nesse aspecto? Porque vender o Corinthians é algo que soa muito mal aos ouvidos da torcida. Outros clubes no Brasil não têm a mesma vocação democrática, não são clubes do povo, assim como o Corinthians se entende. Então falar em vender o Corinthians é algo que pega muito mal. Mas é isso que eles estão propondo. E talvez seja esse mesmo o futuro do Corinthians. Só eu não consigo aceitar que as palavras sejam dobradas, que os conceitos sejam todos amassados para conseguir fazer uma construção de narrativa. Mais um motivo que me afasta desse projeto da Safiel. E eu termino o vídeo voltando ao ponto principal. Para mim, uma venda de parte do clube, seja de um capital minoritário, capital majoritário, do controle, seja para um sócio que tenha uma pessoa, 10 pessoas, 300 mil pessoas, como eles estão propondo, esse processo tem que ser feito de dentro para fora. Os sócios do Corinthians, goste você ou não, são os donos do futebol do Corinthians. É verdade que lá dentro tem muita gente incompetente, corrupta e inapta para fazer essa administração. Tanto é que nos últimos anos eu fui muito crítico das gestões do André Sanches, do Duílio Monteiro Alves e do Augusto Melo. Esse, para mim, é um dos piores cartolas que eu já vi trabalhar no futebol brasileiro. Então, eu não estou do lado desses dirigentes e dessa parte específica do associativo. Agora, eu não consigo comprar a tese de que dentro do Corinthians, nos milhares de sócios, ninguém preste. Ninguém tenha direito sobre o futebol do clube. Eu acho que se um processo vai acontecer para haver uma constituição de SAF e para eventual venda de uma parte dessa SAF, esse processo tem que ser feito desde o começo por pessoas legitimadas por esses sócios para conduzir essa negociação. Tem que ser feito de dentro para fora. E aí você vai me dizer, mas isso é impossível porque eles nunca vão aceitar. Ora, o Vasco do Eurico Miranda foi vendido, o Cruzeiro do Zezé Perrella foi vendido, o Bahia de Paulo Maracajá foi vendido. Em todos os clubes que a gente for buscar algum tipo de comparação, você vai encontrar um Botafogo que tinha Carlos Augusto Montenegro como um grande mecenas, como uma grande figura política, que tinha também ali pessoas muito incompetentes nos associados, e mesmo assim o Botafogo tomou a decisão de dentro para fora de vender o clube. Né? Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Bahia, Curitiba, são muitos exemplos e todos eles foram feitos de dentro para fora. É assim que eu acho que um processo tem que ocorrer. Isso não faz de mim alguém contrário à SAF como um todo. Se perguntar a minha opinião, eu acho que o Corinthians tem que sim fazer uma SAF, tem que fazer uma recuperação judicial, embora tenha restrições morais em relação à ferramenta, olhando do ponto de vista do Corinthians, tem que se fazer uma recuperação judicial, tem que se ajustar muito rapidamente, porque está vindo pela frente uma temporada de 2026 que vai ser muito competitiva, está vindo o fair play financeiro, com regras que o clube tem que se adequar, enfim, o Corinthians precisa passar por uma reestruturação profunda, mas isso se faz de dentro para fora e não o contrário. Se você quiser ler o que eu te disse aqui nesse vídeo, a minha coluna está aqui no Estadão. E se você quiser também espalhar, já sabendo que eu vou ser achincalhado por muitos torcedores, fica à vontade, eu estou preparado para isso. Eu sou o Rodrigo Capello e a gente se vê na próxima semana que vem. Tchau!